Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 10 de dezembro de 2024, meado de uma manhã de terça-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D, o 3 Dimensões, ato contínuo, agradecendo aos mais de 104 mil views, ou seja, quase 105 mil views que o presente canal, segundo o algoritmo do YouTube, me informara no presente momento, que obteve em pouco mais de 12 meses de sua instituição criação. E é essa ou esta exatamente a razão pela qual agradeço do fundo do coração a esses mais de 104 mil views ou visualização que o presente canal obteve ao longo de sua instituição criação. Outro sim agradeço também aos novos inscritos, que não obstante serem tímidos ainda o número de inscritos, mas continuo ávido na fé que esses mais de 100 mil views que ao longo desse primeiro ano o presente canal obteve, irá se transformar em seguidores cativos, pessoas que irão clicar para se inscrever no presente canal, pois não custa nada. Se estou aqui diariamente reservando parte de meu sagrado tempo para compartilhar de forma gratuita vídeos versando sobre a ramificação do direito constitucional, notadamente no que aduz o direito da cidadania, na área da autoajuda, sobre a perspectiva da filosofia, da neurociência, até mesmo da psicanálise de Klein, Freud, Jung e Lacan, e na terceira plataforma, teologia cristã, judaica e islâmica. Não à toa hoje o que será objeto do nosso vídeo aula, esta cultura riquíssima, judaica, islâmica e cristã. Mas se de alguma forma eu, ao longo de mais de um ano, venho realizando esses vídeos, encontrando tempo para compartilhar de forma gratuita, pois conhecimento, como dizia Nietzsche, conhecimento de nada serve se você não puder e tiver a sabedoria de compartilhar com os irmãos, com os guerreiros do DVC, seja operador de direito, com a população do Brasil hoje, segundo o último IBGE, mais de 203 milhões, e o mundo, pois o algoritmo do YouTube, em que pese, publicado no mundo inteiro. Mas exatamente esta a razão pela qual eu te convido, você que está chegando agora, a se inscrever no presente canal. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas também para fazer o mesmo, e sinta vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, desde já passo a comunicar o título objeto de nosso singelo estudo de hoje, abre aspas. Queda do ditador teocrático. Quando eu falo teocrático, teo é de Deus, ou seja, os regimes em tese democrático que são regidos com base na teologia, com base na fé, com base em Deus. Por isso que teocracia significa isso, ou seja, o governo com base em religião, com base na fé, democracia da fé. E fora exatamente esta uma das razões pelas quais me motivara hoje a deliberar sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, e tampouco faz nenhum demérito àqueles que por um viés ideológico, filosófico, político, jurídico e teológico pensem em sentido contrário, pois isso é democracia, como tão bem defendia o grande premier, ex-ministro da Inglaterra, a saber sua excelência Winston Churchill, quando discursara no parlamento britânico, que é a Casa dos Comuns de 1947, a ponto de dizer que a democracia é o pior dos regimes, à exceção dos demais. Por via reflexa, me remontando aqui uma fala de uma ex-presidente da República, a saber sua excelência Dilma Rousseff, para quem hoje preside o BRICS, inicialmente criado pelo Brasil, China, Índia, Rússia e Coreia do Sul,
esses 5, né, que criaram o BRICS, que está aí se apresentando como uma alternativa para a ruptura e até mesmo a mitigação do dólar. Mas o que preocupa é que o BRICS está, queira ou não, na tentativa manifesta de criar uma nova ordem, de criar uma nova moeda para concorrer com o dólar, quiçá até mesmo derrubar o dólar. E aí existem diversos vídeos aí que eu falei sobre os contornos e alcances do BRICS. E você se inscrevendo no presente canal, você vai ter acesso, para além desse vídeo, diversos outros em que eu falo sobre Advogados Sem Fronteira, que eu falo sobre as eleições de Trump e as consequências por dada eleição, os conflitos no Oriente Médio, a escalada da guerra de Israel para o Líbano, a Síria, que será objeto do vídeo de hoje. E é exatamente esta razão pela qual passo a comunicar o título objeto do nosso estudo de hoje, abre aspas. O grupo, né, um grupo considerado sunita, muitos chamam de rebeldes, né, acabaram notadamente no dia de ontem de derrubar a tirania do governo de Bashar al-Assad, que já estava aí no governo desde 2000, ou seja, expressivo 24 anos, e somando o seu tempo com o seu pai, mais de meio século, ou seja, mais de 50 anos. E foi exatamente essa a razão pela qual hoje criei como título líderes extremistas xiitas acabam de derrubar o governo de Bashar al-Assad, que estava no poder há expressivos 24 anos, desde a criação aí da clássica Primavera Árabe, que culminaram com diversos conflitos no norte da África e em todo o Oriente Médio, se escalando aí por todo o Oriente Médio. Mas criei o presente título com o objetivo de chamar a atenção acerca dos contornos e alcance, né, dessa ruptura hegemônica, dessa ditadura que vem imperando há mais de 50 anos na Síria. Mas antes mesmo de motivar as razões pela qual hoje escolhi deliberar sobre o respectivo título, foi exatamente a queda do ditador Bashar al-Assad, exatamente a queda do ditador da Síria, Bashar al-Assad, que está aí no poder há expressivo 24 anos. O seu pai, desde a década de 1970, que governara a Síria até o período em que sucederam para o seu filho, a saber, o ano de 2000. 2000 para cá, o seu filho, a saber, Bashar al-Assad, vem governando com total tirania aquele país, prendendo, matando, perseguindo, assim como fizeram no passado Roma, os grandes centuriões de Roma, um dos mais conhecidos de todos, centurião Cornélio. Mas para podermos entender ou entendermos contornos e alcance deste mais novo conflito bélico, militar, teocrático, desta guerra santa, que hoje estamos a falar, a saber, a queda de Bashar al-Assad, temos que fazer uma pequena viagem na história, notadamente na história do norte da Ásia, na história de todo o Oriente Médio. Todos esses conflitos de ordem teológica, de ordem bélica, de ordem democrática, de ordem econômica, em que pese, se dá exatamente
em sede de uma clássica Guerra Santa, que é esta guerra duelada desde idos de 1948, notadamente quando o Estado soberano de Israel, que é considerado a maior democracia da região do Oriente Médio, fora literalmente reconhecida, ou seja, depois da intervenção de um gaúcho brasileiro, gaúcho brasileiro, a saber, Oswaldo Aranha, quando presidiu o Conselho de Segurança da ONU, convidara autoridades palestinas e autoridades de Israel para criar um Estado soberano para cada um. Israel aceite os contornos e alcance de dada proposta e é criado o Estado soberano de Israel e declarado notadamente em 14 de maio de 1948 na cidade de Tel Aviv, que para a comunidade internacional, inclusive para a ONU e a comunidade europeia, Tel Aviv deve ser considerada como a capital e o centro financeiro de Israel. Não obstante, o próprio governo de Israel, notadamente na pessoa de Benjamin Netanyahu, que é o seu primeiro-ministro, ao revés, entender que a capital de Israel deve ser Jerusalém, que fica ao norte, onde ficam as mesquitas judaicas, islâmicas, e cristãs, onde fica o Dom da Rocha, construído com mais de 100 mil moedas de dinário de ouro pelo califa da época, onde fica o Monte Moriá, onde fica o cenáculo onde Jesus se encontrava com seus discípulos, etc. Onde fica a antiga cidade do rei Davi, onde fica o local onde tem as ruínas do primeiro e segundo templo, o primeiro construído pelo rei Salomão, filho do rei Davi, destruído pelos romanos, e o segundo construído pelos romanos, destruído por eles mesmos. Mas o fato é que, se de um lado a ONU reconhece Tel Aviv como a capital, ao revés, o próprio governo de Israel, por uma questão meramente religiosa, entende que a capital de Israel deve ser Jerusalém, que fica ao norte. Mas o fato é que todos esses conflitos de ordem teológica, de ordem bélica, de ordem econômica, de ordem democrática, em que pese, se dá ou se dera exatamente a partir de idos de 14 de maio de 1948, período em que Israel tivera seu Estado reconhecido pela ONU, por meio dessa intervenção de um brasileiro gaúcho, a saber, Oswaldo Aranha, que presidia à época o Conselho de Segurança da ONU. Convida autoridades judaicas, ou seja, de Israel, e a autoridade palestina para criar um Estado para cada um. Israel aceita criar o Estado soberano. A Palestina cede, que não aceita os contornos e alcances da proposta, e continua até hoje neste duelo de Titã, sem ter uma soberania, sem ter a sua terra reconhecida pela ONU. E desde então eclodem de formas contínuas diversos conflitos na região, a começar a guerra de Golã, ou dos 6 dias de 1967, onde Israel fora sumariamente atacado por um grupo de muçulmanos, notadamente pelo Egito e pela Síria. O Egito ataca Israel pelas colinas de Golã, e a Síria pelo norte pelas colinas de Golã, que fica ao norte de Jerusalém. Nessa guerra de idos de 1967, Israel vence, como todas as guerras. O Todo-Poderoso está do lado de Israel, e ele vence, e ele consegue o domínio do deserto do Egito, do Monte Sinai. E aí começam os conflitos, pela disputa, notadamente pelas questões macroeconômicas. E não à toa, exatamente nessa região
do mar Mediterrâneo, que liga, o Mar Vermelho, ou seja, que existe o canal de Suez, que é um canal que hoje é administrado pelo Egito, mas lá também existe o canal de Alexandria, em homenagem ao grande imperador da Pérsia, Saber Alexandre o Grande, que por sua vez, à época, teve como seu grande professor Aristóteles, que certa feita disse que a maior sabedoria do sábio é nunca dizer tudo que sabe. Mas esse discípulo de Sócrates, a saber, Aristóteles, foi o grande professor de Alexandre o grande rei da Macedônia. Em idos de 1973, existe a guerra que ficara conhecida na história como a guerra do Yom Kippur, de idos de 1973, onde o Egito ataca Israel pelas colinas de Golã. O Egito ataca Israel pelo canal de Suez, e a Síria ataca Israel pelo Golã, pelo deserto de Golã. Esses conflitos, vêm se escalando desde então. E aí o mundo, por exemplo, pôde observar no período de 11 de setembro de 2001, o ataque nos Estados Unidos às 3 torres gêmeas, notadamente protagonizada pelo ex-terrorista Osama Bin Laden, o grande protagonista e chefe da Al-Qaeda, que por sua vez também dera origem, por assim dizer. Quando eu falo parir, sob uma perspectiva filosófica, significa brotar o conhecimento, gerar o conhecimento, como dizia o grande Sócrates, por meio de seu querido discípulo Platão. Mas o fato é que, com essa escalada da guerra, desde idos de 1967, pela guerra conhecida como a Guerra de Golã, seguida pela Guerra de Yom Kippur, onde Israel fora literalmente atacado pelo Egito, pelo canal de Suez, e pela Síria, pelo deserto de Golã, é que a guerra na respectiva região vem se escalando. Então, o mundo observou o ataque de 11 de setembro de 2001, as 2 torres gêmeas, cuja autoria foi atribuída ao ex-terrorista da Al-Qaeda, xiita. Todo xiita é considerado terrorista, diferentemente dos sunitas, pois, não obstante o Oriente Médio, em sua grande maioria, ser composta por muçulmanos islâmicos, mas existe no meio desses muçulmanos não somente xiitas, que são terroristas, existem também os sunitas, que, não obstante existirem no meio dessa casta de sunitas alguns extremistas, mas eles não são considerados em tese terroristas pela ONU, pela OTAN e pela Organização Europeia. Mas, com o ataque de 11 de setembro às 2 torres gêmeas, o mundo pôde observar de camarote a escalada destes conflitos, a raiva que os Estados Unidos passaram a ter dos terroristas, dos xiitas. Até no governo de Obama, os Estados Unidos conseguiram assassinar Bin Laden. E, como consequência desse movimento de Bin Laden, da Al-Qaeda, surgiu o grupo que agora acabaram de depor ou derrubar o governo do ditador Bashar al-Assad, que estava no poder aí há expressivo 24 anos, ou seja, desde 2002, quando sucedeu seu pai, no respectivo país teocrático. Quando eu falo país teocrático, entendam-se, é um país que é regido pela religião, pela fé, por Alá, que para os muçulmanos significa Deus. E não à toa, no nome de Bashar, temos aí o Alá Sad, o Alá de Deus,
lá no Hezbollah, de Alá, de Deus. Hezbollah significa Partido de Deus. Tudo que o Hezbollah faz é com a premissa de estar fazendo a vontade e propósito de Deus, como fazia o antigo centurião Saulo de Tarso, quando era o fervoroso soldado romano. Tudo que Paulo de Tarso fazia, o antigo Saulo, era com a premissa de que estava fazendo a vontade e propósito de Deus, era que estava cumprindo a Torá, composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Muitos o chamam de Pentateuco, onde Moisés prevê a sua própria morte. Mas o fato é que todos esses conflitos de ordem bélica, de ordem democrática, de ordem teocrática, que se dá no norte da África, como a Tunísia, que se dá no Bahrein, que é uma ilha composta de 30, um golfo composto por 30 ilhas, que fica no centro do Golfo Pérsico. Nós observamos aí que os conflitos, né, do ataque da Torre Gêmea, notadamente em 11 de setembro de 2001, gerou a escalada, né, desses conflitos de muçulmanos, de palestinos, em todo o Oriente Médio. Notadamente, a título de exemplo, podemos citar aí o caso do Afeganistão, que logo após o ataque das duas Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos não olvidaram em caçar de forma austera os causadores responsáveis, né, por dado conflito, por dado ataque às duas Torres Gêmeas, escalando um conflito sem precedente na região do Afeganistão, fazendo com que os Estados Unidos colocassem tropas americanas por expressivo 20 anos, ou seja, até o advento do governo de Biden, onde ele, logo nos primeiros dias de seu governo, 2021, resolveram retirar as tropas norte-americanas e deixar para trás tanques de guerra e etc. para os talibãs. E hoje, essa guerra, seguida pela Primavera Árabe, que é um nome que designa os conflitos de idos do ano final da década de 2010 para o início da década de 2011, onde houve protestos, né, notadamente na região da Tunísia, que fica ao norte da África, protestos de ambulância, ou levaram à morte, né, algumas pessoas que colocaram fogo naquela cidade da Tunísia. Houve protesto de 12 crianças, e a história nos revela que essas 12 crianças pichavam os muros a título de protesto, no sentido de enfatizar que agora seria a hora de doutor, que o doutor, na verdade, era o Bashar al-Assad, que é um oftalmologista, um médico oftalmologista, e 12 crianças na ocasião disseram, agora é a hora do doutor, ou seja, daí culmina, né, essa tirania, esse governo tirano de Bashar al-Assad na Síria. A Primavera Árabe, como já havia dito, é um nome designado para representar esses protestos, né, de idos do final de 2010 a 2011, onde iniciaram com a Tunísia, que fica ao norte da África, se escalando pelo Egito, Iêmen, que é um braço da Al-Qaeda em tese, e até mesmo desse grupo aí, é um braço armado, um braço militar da Arábia Saudita. Temos aí também a Síria, o Egito, Tunísia, Líbia, e depois se escalando para o Iraque, depois se escalando
para o Líbano, que recentemente teve aí a escalada da guerra de Israel e Hamas para o Líbano, onde entra em ação aí a figura do Hezbollah, que na verdade é um grande parceiro dos sírios, um grande parceiro de Irã. O Irã usa aí a Síria como um braço, como uma ponte para ele poder atingir Israel, para ele poder, sem colocar as mãos, patrocinar o Hezbollah para atacar Israel. E a Síria, agora, com a queda, seu grande protagonista a saber, o ditador Bashar al-Assad, que estava no poder expressivo 24 anos, com a queda do mesmo, o mundo está a perguntar se a ONU irá reconhecer, a exemplo do que fizera no Afeganistão, onde a ocasião em que Biden, em 2021, retirar suas tropas norte-americanas daquele país e entregar o Afeganistão simplesmente à mercê da própria sorte nas mãos dos talibãs. E aí o mundo está nesse momento a perguntar se ocorrerá o mesmo com a queda agora da Síria, com a queda da tirania, com a queda da ditadura da Síria. Será que o Conselho de Segurança da ONU irá reconhecer essa escalada? Irá reconhecer a legitimidade do grupo que acabara de tomar o governo da Síria, a exemplo que fizera do que ocorrera no Afeganistão? Temos que esperar, né? Pagar para ver, esperar os próximos capítulos. Síria, né? Que também, né, esse fato histórico bélico irá também gerar um efeito sem precedente em relação à Rússia, que mantém uma base militar no respectivo país da Síria. E aí, se em tese a ONU reconhecer esses rebeldes como governo legítimo, fatalmente irá expulsar essa base militar russa que existe lá na Síria. Então, existem diversas escaladas, diversos efeitos bélicos, diversos efeitos geopolíticos que tenhamos que esperar os próximos capítulos, pois fatalmente os Estados Unidos, se reconhecer a legitimidade deste grupo xiita que acabara de derrubar a tirania de Bashar al-Assad, fatalmente irá destruir e expulsar essa base militar da Rússia de lá. Isso aí é uma das inevitáveis consequências geopolíticas. Mas, para que você possa entender os contornos e alcance dessa guerra incessante que existe em todo o Oriente Médio e se escala também para o norte da África, você precisa entender que todos esses conflitos se dão exatamente em razão das três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos gira em torno de 2,5 bilhões no mundo; a segunda, o islamismo, cuja a maioria é dominante em todo o Oriente Médio. Todo o Oriente Médio, a religião dominante é o Islã, pelos muçulmanos. Ocorre que existe muçulmano sunitas e xiitas. Todo xiita em tese é terrorista, já os sunitas não. Esse grupo que acabara de derrubar o governo de Bashar al-Assad faz parte desses muçulmanos
xiitas, que são em tese terroristas. Não obstante esse grupo ter vindo, né, ter a sua origem na Al-Qaeda de Osama Bin Laden, mas ao longo da história eles vêm se diferenciando, criando uma nova filosofia para tentar derrubar o governo da Síria. E o mundo tem que esperar e assistir de camarote a reação da ONU, dos Estados Unidos, diante de dado contexto, saber se a ONU irá reconhecer, dado o governo, a exemplo do que fizeram no Afeganistão, quando Biden, notadamente em 2021, quando assumiram o governo dos Estados Unidos, retiraram as tropas norte-americanas, que estava lá há expressivo 20 anos, desde o ataque às duas torres gêmeas. Mas afinal, por que existem esses conflitos desde isso de 1948 na região do Oriente Médio? E o Oriente Médio, para quem não sabe, chama-se Oriente Médio exatamente porque é ali onde fica a linha divisória entre o mundo ocidental e o mundo oriental. É lá onde fica o canal de Suez, que foi objeto e palco da guerra de 1967, onde e seguido pela guerra de 1963 de Yom Kippur. Em 1967 havia disputa pelo respectivo canal de Suez. O Egito hoje é quem administra o canal de Suez. O canal de Suez liga o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho. O canal de Suez é responsável pela drenagem de toda a macroeconomia do leste europeu, da Ásia, para a África, para o mundo ocidental. Veja a importância. E é exatamente esta a razão pela qual eu digo que o Oriente Médio é considerado o coração do mundo. Tudo que existe ali, de conflitos bélicos, de questão de petróleo, repercute no mundo. E não à toa, a moeda mais valorizada do mundo não é o dólar, tampouco o euro. O dólar está em sexto lugar, o euro em oitavo. A moeda mais valorizada é o dinar do Kuwait. Vale 3 vezes mais do que o dólar e o euro. Você vê aí a riqueza, a importância. E não à toa é lá que existe o clássico canal de Suez. Existe também o canal de Alexandria, em homenagem ao grande imperador da Pérsia, sabe, Alexandre o Grande, que foi aluno do grande filósofo Aristóteles. Mas afinal, do que estamos a falar e por que não tem fim esses conflitos geopolíticos na região do Oriente Médio? Mais uma vez explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. Esses conflitos se dão exatamente em razão desta guerra santa entre essas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, bem como o cristianismo, cujo número de adeptos gira em torno de 2,5 bilhões no mundo. A segunda, o islamismo, onde estão aí os muçulmanos xiitas e sunitas, cujo número de adeptos se aproxima de 1,5 bi. E as estatísticas prognósticas em que pese apontam que até aí de 2050 o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira religião monoteísta do mundo, para quem não sabe, quando eu falo religião monoteísta, é a religião que acredita em um único Deus, ou seja, o Javé Shadon, o Javé Shalom, é o Lion, o Deus Altíssimo, Adonai, Elohim. É assim como Deus é chamado, no mínimo 9 nomes diversos. Eu sou o que sou. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Mas todos esses conflitos se dão exatamente por conta essa hegemonia dessas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, cujo judaísmo, não obstante ser mais antiga e mais remota, ela tem em torno de 13 milhões de semitas ou judeus, que são sinônimos de si, cuja maioria reside exatamente no Estado soberano de Israel. E todo esse conflito no Oriente Médio, no norte da África, se dá exatamente em razão dessas 3 religiões monoteístas do mundo.
Dito isto, e para responder a primeira pergunta do nosso título de hoje, que é exatamente a queda do governo de Bashar al-Assad, né, da Síria, e qual a relação da Síria com a palavra de Deus, à luz da nova e eterna aliança, sobretudo do constitucionalismo abusivo. Em relação ao constitucionalismo abusivo, digo que o constitucionalismo abusivo se faz presente na Síria, não somente na Síria, como todo governo teocrático, como também já foi objeto de um vídeo que eu falo de 7 governos, 7 países teocráticos que sequer permitem o uso da Bíblia. Mas a relação existencial da Síria com o constitucionalismo abusivo, que é uma tese defendida por um colega best-seller norte-americano, a saber, David Landau, que criou a tese do constitucionalismo abusivo, a ponto de dizer que muitos chefes de Estado, chefes de governo, ou seja, os soberanos dos mais diversos estados soberanos do mundo, uso, né, em tese de decretos que são, sob a perspectiva jurídica, sob a perspectiva legal, sob a perspectiva constitucional, legítimos, mas a depender de como dado chefe de Estado, chefe de governo, dado soberano utiliza esses decretos, ele acaba ensejando aí nesse constitucionalismo abusivo. E na hora que um ditador, que um teocrata, como é o caso do Bashar al-Assad, cuja população vivia reprimida, perseguida, presa e assassinada, agora foi descoberto diversos presos, né? E muitos sírios refugiados no mundo inteiro, inclusive no Brasil, existem milhares e milhares de sírios, e muitos aí declarando agora o interesse de querer voltar para a Síria. Mas aí temos que esperar os próximos capítulos, ver como será a reação da ONU, a reação dos Estados Unidos, se vão realmente reconhecer a legitimidade desses rebeldes que acabaram de derrubar o governo de Bashar al-Assad, para ver se realmente vale a pena os sírios que estão espalhados pelo mundo, refugiados, pensarem, né, na ideia de regressar para a sua cidade natal, ou seja, o seu país da Síria. E é exatamente neste ponto que a gente observa aí o constitucionalismo abusivo. Aqueles estados teocráticos, aquelas ditaduras domésticas, aquelas ditaduras reformistas, porque existem ditaduras domésticas e ditaduras reformistas. Domésticas são aquelas como Cuba, aquelas como a Venezuela, a Arábia Saudita, que não obstante fazer mal à sua própria nação, mas ela não tem pretensão de escalada mundial, ou seja, de promover uma espécie de ruptura, diferentemente das ditaduras reformistas, como da Rússia, da China, da Coreia do Norte, da Síria, que a gente viu aí, do Irã, o Irã, como se fala os portugueses, etc. Temos que esperar os próximos capítulos para ver os contornos e alcance desse grande feito, dessa grande conquista da derrubada do ditador teocrático, a saber, Bashar al-Assad, que estava no governo expressivo 24 anos, e o seu pai desde de 1970. E é sobre essa premissa e sobre esse contexto que se encaixa aí o constitucionalismo abusivo, tão bem defendido pelo colega best-seller norte-americano, a saber, Sua Excelência, Dr. David Landau, em sede do constitucionalismo abusivo. E qual a relação da Síria com a palavra de Deus,
à luz da nova e eterna aliança. Explico, como sempre, a resposta, mas ainda é de fácil alcance. Para responder esta segunda e última resposta do presente tema, relembro que na cronologia bíblica existe duas denominações, a saber, Antiga Aliança, representada pelo Antigo Testamento, e a Nova e Eterna Aliança, representada pelo Novo Testamento. Houve um período na cronologia bíblica, na cronologia teológica cristã, judaica, notadamente, um período que a teologia chama de período interbíblico ou intertestamentário, que é aquele período em que Deus se afastara do homem, criando uma espécie de secura espiritual, ou assédia, como tão bem defendido por São Tomás de Aquino e Madre Teresa d'Ávila, que é aquele período em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, a fim de permitir enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los, ato contínuo nos dando a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Não à toa aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos dos anjos do terceiro céu, estará sempre comigo, conosco e sempre. Amém. A boca fala de que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações de coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para você poder entender a relação que existe entre a Síria e a palavra de Deus em sede da nova e eterna aliança, você precisa entender exatamente esse período da teologia, da cronologia bíblica, conhecido como período bíblico ou intertestamentário, aquele período em que Deus se afastara do homem por expressivo 400 anos, para permitir que o demônio nos atente a fim de andarmos no Monte Sinai, no Vale da Sombra da Morte, e não temermos. E esse período é marcado, e simbolizado pelo Antigo Testamento, que é compreendido entre os 5 livros, representado pelos 5 livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. Muitos chamam de Pentateuco. Outros chamam, como alguns rabinos mais ortodoxos, de Cabala, que é uma espécie de Torá oral. Os muçulmanos chamam de esse mesmo livro, composto de 5 livros escritos por Moisés, de Alcorão, com outra denominação apenas. Mas na nova e eterna aliança, cujo seu maior protagonista fora João Batista, o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro a revelar e anunciar as boas novas. Mas, para você poder entender os contornos e alcance do Antigo Testamento com o Novo, muitos dizem que o Novo Testamento revogaram o Antigo. Isso não é verdade. Seria, no mínimo, inconsistente, seria no mínimo incongruente, seria no mínimo irreal admitirmos isso, pois teríamos que ignorar aquela passagem da transfiguração de Cristo Jesus, onde Jesus está no meio, sempre no meio, começa a flutuar, ficar ipsilício, iluminado. Elias aparece de um lado, representando a época dos profetas, e Moisés do outro, representando o êxodo e a lei mosaica. Ali Jesus está dizendo: estou selando o novo com o velho. Então não há como dividir o joio do trigo. Ou seja, o Antigo Testamento profetiza aquilo que seria revelado no Novo, e o Novo revela aquilo que for escondido e profetizado no Antigo. Por isso, um complementa o outro. Não há como dividir o joio do trigo. Em sede da nova e eterna aliança, para responder a segunda
pergunta do nosso título, objeto do estudo de hoje, se dá naquele período em que Jesus está dilacerado na cruz e um homem conhecido como Saulo de Tarso, que era um dos maiores centuriões, para quem não sabe, centurião romano era um chefe de cada brigada, de cada equipe de militar romano, que chefiava 100. Centurião vem de 100. Um dos mais conhecidos de todos é o centurião Cornélio. Mas Saulo de Tarso ia armado até os dentes a caminho de Damasco, na Síria. Olha aí a relação Síria, Damasco, que foi tomada agora. Saulo, tudo que fazia era com a premissa de estar cumprindo a lei de Deus, a saber, a Torá. Saulo, que foi professor do Dr. Gamaliel, tudo que fazia era com a premissa de estar fazendo a vontade e o propósito de Deus. Saulo perseguia, Saulo prendia, Saulo matava. E foi numa dessas empreitadas que o antigo Saulo é transformado em Paulo de Tarso. Jesus, quando Saulo de Tarso ia armado até os dentes do caminho de Damasco, direção à Síria, Síria agora que foi derrubada, que foi tomada pelos rebeldes xiitas, antigos alunos da Al-Qaeda, de Osama Bin Laden. Saulo se preparava e ia armado até os dentes no caminho de Damasco, na Síria, para perseguir, prender e matar os discípulos de Jesus que se encontravam lá pregando em Damasco. Exatamente, Damasco, capital da Síria. Agora onde está sendo palco da derrubada de Bashar al-Assad. E Saulo fora ipsilis surpreendido por Jesus, Cristo Jesus, por uma tocha de fogo que o jogaram no chão, deixaram cego, e uma espécie de jejum compulsório por 3 dias. Em ato contínuo, Jesus aparece em sonho, conforme Jó 33, 15, 18, para Ananias e diz: Ananias, estou mandando um homem aí para a sua casa de praia, receba-o. O alimento que ele vai chegar muito fraco, o batize, pois doravante ele será o meu pregador. Ananias disse: como é o nome dele, Senhor? Jesus disse: Saulo, Saulo de Tarso. Ananias retruca, diz: como, Senhor? Saulo, o nosso maior algoz, em que pese estava vindo armado até os dentes para nos perseguir, prender, quiçá até mesmo matar. E Jesus, no alto de sua inefável grandeza, diz: Saulo, eu escolhi Saulo para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde a primeira pregação de Saulo até o último suspiro, quando ele foi literalmente decapitado, Saulo diz ter feito um bom combate. E por bom combate se entende, é você nunca abrir mão daquilo que você acredita. É você nunca abrir mão daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. É você nunca abrir mão daquilo que revela os colorados da ética, da moral e dos bons costumes, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Veja, portanto, a relação que a Síria tem, notadamente na cidade de Damasco, onde Jesus fora interceptado, onde Jesus interceptara Saulo com a tocha de fogo, deixando cego 3 dias e uma espécie de jejum compulsório também. Vejam que brilhante passagem bíblica de Saulo, aquele que saíra de maior algoz de Cristo Jesus, o protagonista a escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na Nova e Eterna Aliança, das 13 cartas ou epístolas de Romano a Filemon. E Saulo de Tarso, para além de ser o grande protagonista a escrever mais de 50%
do Novo Testamento com base na Nova Eterna Aliança, em que pese Saulo de Tarso também é conhecido como aquele que fora ao Areópago. Para quem não sabe, Areópago é uma das duas cortes supremas da antiga Grécia, onde julgava os crimes de sacrilégios. Mas lá também na antiga Grécia existia o Tribunal dos Haliastas, que fora palco de julgamento do grande pai da filosofia, saber Sócrates, cujo tribunal era representado e tinha sua composição formada pelas 10 tribos da antiga Grécia. Mas o pai da filosofia, saber Sócrates, em idos de 399 a.C., assim como Jesus, fora acusado, processado, denunciado e condenado e executado sumariamente com veneno mais letal, a saber, o cicuta. Acusado de blasfemar contra as crianças e atentar contra os deuses do Olimpo, que não eram poucos. Mas existe uma passagem de Saulo, citado no livro dos Apóstolos 27 e seguinte, por Marcos, que remonta uma passagem de Saulo em Corinto. Saulo chega no antigo Areópago e fica ipsilites, perplexo, a ponto de dizer que na época, na Grécia do respectivo período do Areópago, era mais fácil encontrar um Deus em cada esquina do que um homem de fé. Logo você vê que não tinha quase nenhum, salvo Saulo. Remontando Epimênides, 500 anos de Cristo, citado lá em Atos dos Apóstolos 27, capítulo 27, seguindo por Marcos, remontando uma passagem de Epimênides, 500 anos de Cristo. Para quem não sabe, Epimênides foi um matemático, místico, filósofo, vivera 500 anos de Cristo, e ele, certa feita, chegara onde é hoje o Areópago, que era a segunda corte suprema da antiga Grécia, que julgava os crimes de sacrilégio. E chegado lá nesse Areópago, os cretenses da época perguntam a Epimênides qual o Deus que ele seguia. E ele disse, eu sigo um Deus desconhecido. Ele disse, como é a história? Deus desconhecido? A gente tem milhares e milhares de deuses aqui na Grécia. Mas cada esquina, mas cada um tem nome. É Apolo, é Afrodite, é Paco, etc. Você vem com uma história aqui de Deus desconhecido. Aí eles perguntaram, onde é que está seu Deus? Aí Epimênides disse, está indo aquelas ovelhas, salta aquelas ovelhas, aonde elas pararem é onde vocês devem construir o altar para esse Deus desconhecido. E assim foi. O fora. Os cretenses construíram um altar que até hoje existe. 500 anos depois, Paulo de Tarso passa pelo Areópago. Chegado lá, os cretenses céticos da época perguntam, assim como fizeram 500 anos com Epimênides, qual o Deus que você segue? E Paulo de Tarso disse, meu Deus é um Deus desconhecido. Deus desconhecido, mas um louco com essa história de Deus desconhecido, há 500 anos passaram um aqui, a saber, Epimênides, com essa mesma história de Deus desconhecido. Aí Paulo de Tarso diz, meu Deus é desconhecido. Inclusive vocês já construíram até um altar para ele há 500 anos, remontando aquela história de Epimênides. E aí Paulo de Tarso diz, o Deus de vocês, quando quer olhar para o céu, ele olha para onde? Quando quer olhar para Deus, ele olha para onde? Para cima. Sabe? E aí Paulo de Tarso responde, o meu Deus é tão grande que os pés dele, a planta dos pés estão plantados na terra e a cabeça lá no terceiro céu. Quando meu Deus quer olhar para o céu, ele olha para baixo. Olha a grandeza. Vejo, portanto, que esse Deus desconhecido de Epimênides e de Paulo de Tarso, que é o nosso, é o Javé, Shadom, é o Javé, Shalom, o Deus da paz, é o Elohim, é o Adonai,
ele só é desconhecido para aquele que não se permite abrir o coração, para que ele, por meio da palavra que representa Jesus, palavra viva e que vive, possa instrumentalizar na nossa mente, ou alma, o fogo consumidor do Todo-Poderoso para o mesmo poder dividir a alma do espírito, ato contínuo, o possibilitando ler os pensamentos e intenção do homem em seu coração. Somente assim podemos ter acesso a esse Deus desconhecido, que somente será desconhecido para aquele que não se permite e não se dá ao devido prazer de deleitar neste mundo desconhecido. Não à toa, tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. Schopenhauer, certa feita, foi pedagógico, no sentido de dizer que não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilharem e se enaltecerem entre si. Nietzsche, certa feita, fora instado a falar sobre a caixa de Pandora, e ele, cuja a caixa de Pandora dizia que tudo que tinha dentro da caixa de Pandora era coisa ruim, salvo a esperança. E Nietzsche, instado a falar sobre a esperança, fora pedagógico, no sentido de dizer que a esperança é o pior dos males, pois ele gera a angústia de Jacó, gera ansiedade. Certa feita, Nietzsche também fora provocado a falar sobre o lilismo. Para quem não sabe, o lilismo é uma filosofia atemporal que consiste exatamente em uma pessoa viver anarriê, tipo aquela música de Zeca Pagodinho, totalmente desprovida de valores éticos e morais, totalmente desprovida de fé. E Nietzsche, instado a falar sobre o lilismo, disse também considerar como lilista todo aquele que segue as mais diversas religiões, pois ele acaba se esvaziando em si mesmo e vivendo uma vida que não lhe pertence. E é isso. E sobre essa perspectiva e sobre essa premissa, em tese, Nietzsche tem razão. Pois quando a gente vai para a nova e eterna aliança, citado por Mateus, João, Jesus foi pedagógico no sentido de dizer que não seria seu seguidor aquele que não tivesse disposto a sofrer, ser perseguido, quiçá até morrer pela sua causa. E esta foi exatamente a razão pela qual Saulo, desde a sua primeira pregação até o último suspiro, na ocasião em que fora ipsilis decapitado, disse ter feito bom combate. E por bom combate se entende, é você ter a grandeza de se esvaziar, assim como o joio, a parábola entre o joio e o trigo, a fim de permitir que o Todo-Poderoso, por meio de seu fogo consumidor, divida o joio do trigo, ou seja, a alma do Espírito, para que o digno do poder do Espírito Santo possa acessar o nosso coração para ler as intenções e pensamentos do homem. Somente assim. E é esta exatamente a razão pela qual concluo o pente temático, no sentido de dizer que o Oriente Médio, a Síria, Israel, Líbano, Cedro do Líbano, Acordo de Oslo, na Noruega, Acordo de Taif, na Arábia Saudita, que dera fim à guerra civil do Líbano, Acordo de Oslo, Acordo de Abraão, para pacificar os conflitos entre Israel e seus inimigos, pois Israel vive no meio de inimigos desde a sua instituição em Israel de 14 de maio de 1948, quando a ONU reconheceu Israel depois de quase 20 séculos, que eles viviam dispersos, expulsos pelas clássicas diásporas romanas, babilônicas e do Egito. Mas o Oriente Médio
Israel, a Síria, o Líbano, o Iêmen, Bahrein, Líbia e todo o Oriente Médio representa exatamente o Vale da Sombra da Morte, que é um lugar que Deus usa diariamente para construir a nossa fé de forma gradativa, assim como ele fizera com Abraão, na ocasião em que prometera torná-lo pai de grandes nações, cujos filhos seriam maiores que o grão de areia na terra e o nome de estrela no céu. E hoje, em que pese, como Deus não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas palavras de promessa, tornou Abraão naquele que é o patriarca das três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos gira em torno de 2,5 bilhões, o islamismo se aproximando de 1,5 bi, e as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até aí de 2050, em que pese, o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira no ranking, não obstante mais longínqua, mais remota, a saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões de semitas, judeus e hebreus, que são sinônimos de si, cuja maioria reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde está sendo duelada a Guerra Santa de 7 de outubro do ano passado contra o grupo terrorista Hamas, se escalando para o Líbano, para a Síria, para o Irã, o Iêmen e etc. E é exatamente esta a razão pela qual concluo preenche o temático no sentido de dizer que o Oriente Médio, Israel, a Síria e todo o Oriente representa o Vale da Sombra da Morte, que é o lugar que Deus usa para transformar sunita, xiita em sunita, transformar judeu ortodoxos em reformador, transformar muçulmano xiita em sunita, transformar gentios, que eram os não-judeus, em judeus, e transformar judeus em gentios, ou seja, usar os gentios da época e de hoje para ensinar os céticos judeus e muçulmanos que até hoje continuam céticos em reconhecer o Filho do Homem, a saber, Cristo Jesus, aquele que no último livro escatológico da Bíblia disse ser o Alfa e o Ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Por último, porém não menos importante, lembro que o mesmo fogo consumidor do Todo-Poderoso, que tem o condão de libertar, curar e salvar, ao revés, se não bem gerido ou utilizado em prol do bem comum, notadamente daquilo que revela a vontade e propósito de Deus, por via reflexa, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco foi nenhum demérito àqueles que, por um viés teológico, têm sentido contrário, por isso a democracia. Apenas jogar luz de Santo Agostinho para um tema sensível, porém importante, e dizer, a relação que tem entre a Síria, a cronologia bíblica, antiga e nova aliança, e essa transcendental passagem de Saulo, que Deus transformou de seu maior algoz aquele que iria escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na nova e eterna aliança. Se gostar do bem vídeo, se inscreva no pleno canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like e, se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.